Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos também ainda criar conteúdo aqui para esse vídeo, tá bom? Resgatando a Ambição, de David Harvey, tá bom? Esse livro é editado e escrito e produzido pela editora Vida Fiel, tá bom? A editora é a editora Vida Fiel. O autor bastante conhecido, eu tenho alguns livros dele, talvez esteja ali como... Deixa eu pegar um aqui, só para nós vermos também. Ele também escreveu esse livro aqui, né? Eu Sou Chamado, também do mesmo autor, se os irmãos puderem aqui ver, ó. Bem, autor, ok. Ele também escreveu Quando Pecadores Dizem Sim, né? Já tem também mais alguns outros livros também escritos. Eu vou me informar e se der eu coloco também aqui para que os irmãos possam conhecer alguma coisa sobre o trabalho. O interessante é a temática deste livro, tá bom? Resgatando a Ambição. E como de costume, nós vamos apenas fazer uma leitura introdutória para despertar o interesse dos meus irmãos, amigos, companheiros, para ler, para crescer, para se desenvolver, né? Esse canal, o canal do YouTube, ele tem como título e lema, né? Ler para aprender e aprender para ensinar. Então, estamos fazendo isso na prática. Vamos lá, vamos para a leitura. Ele começa com uma pergunta. Você é ambicioso? É tempo de sonhar grande para a glória de Deus. Muitos pensam que a ambição não é nada mais que a busca por honra e fama. Como resultado, a ambição, que é o impulso implantado por Deus no homem para o crescimento, o desenvolvimento e a criatividade, tem sido mal compreendida e negligenciada. Para alguns, os sonhos e projetos inexistem. Para outros, estão estagnados. A vida só acontece. O ponto é, a ambição precisa ser resgatada. David Harvey está numa missão de resgate. Ele quer resgatar a ambição de motivações erradas e colocá-la para trabalhar em favor da glória de Deus. Para compreender a ambição, temos de compreender que estamos em uma busca por glória. E onde está esta glória encontrada, determina o sucesso dessa busca. E aqui nós temos alguns endossos, viu? Algumas recomendações, ou algumas palavras que vão, de alguma maneira, carimbar em resgatando a ambição. David Harvey destaca a diferença entre ambição para a glória de Deus, que é boa, da ambição para a glória do eu, que é má. A ambição piedosa não existe em um vácuo. Portanto, Harvey nos ajuda a ver como ele está interligada à humildade, ao contentamento, à fé e, acima de tudo, ao Evangelho. Jerry Bridges, autor de Santificação, Piedade e Santificação. Vamos lá. Mais aqui uma recomendação, um endosso, né, do livro. Este não é um livro de autoajuda, que no fim não ajuda em nada. Antes, este livro é um chamado para usarmos os dons dados por Deus a nós para a glória dele. Scott Thomas, diretor do Ministério Atos 29. Quer você esteja na rua principal de sua cidadezinha, quer na Wall Street, este livro tem algo a lhe dizer. Nenhum autor fez trabalho melhor ao ajudar-me e a entender o meu coração, a minha motivação e o meu Salvador. O Dr. Dave usa o humor, a escritura e exemplos da vida real para nos ajudar a equilibrar nossos sonhos e nosso chamado. Joseph Deckward, ex-secretário assistente de imprensa para o presidente George Bush. Então vamos lá, nós temos já em nossas mãos esse livro, e aí nós já temos alguma ideia do que o livro de fato e de verdade vai tratar. O livro, querido, de alguma maneira, ela vai desmificar aquilo que nós sempre entendemos mal, que é a ambição. Essa palavra, ela tem uma conotação má. É tão certo que você não vê ninguém palestrando, principalmente nos círculos evangélicos, esta palavra de termos ambição. Porque sempre foi associado que a pessoa que é ambiciosa, ela faz parte ou ela está desenvolvendo uma obra da carne. E aí, o Dr. David Harvey praticamente vai nos ajudar a compreender. E esse escritor, querido, ele é um escritor bastante conhecido, reformado, então você percebe que ele vai trabalhar a seriedade
desta temática. Vamos lá? Vamos aqui para a orelha do livro, que diz assim: colocando a ambição para trabalhar. A ambição é algo que Deus intenta para o bem, mas ela é facilmente corrompida. De fato, quando corrompida, é plutônio, completamente incandescente de depravação. Este livro consiste em uma operação de resgate. A ideia é salvar a ambição, especificamente a ambição piedosa, devolvendo-a ao lugar que ela pertence. Para tanto, temos de arrancar a ambição do monturo de motivações fracassadas e colocá-la a serviço da glória de Deus. Aqueles que desejam viver com um elevado e glorioso propósito para Deus devem ler este livro. Agora nós vamos conhecer um pouco o autor. David Harvey é pastor da igreja da Pensilvânia e faz parte da família de igreja do ministério do Saving Grace. Além disso, como membro da equipe que lidera esse ministério, David serve a igreja no Nordeste dos Estados Unidos, supervisiona o trabalho missionário do ministério e as estratégias de fundação de igrejas. Também dirige o envolvimento do Saving Grace na Europa, África e parte da África. Em 2001, David concluiu o doutorado em cuidado pastoral no Eastminster. Ele é autor de 3 livretos da série Graça, a Perspectiva da Graça, contribuiu para o livro do Small Groups e do livro Quando Pecadores Dizem Si, publicado pela editora Vida Nova. Querido, nós vamos agora para o índice, e do índice nós vamos ler um ponto interessante, certo? O índice. Nós temos o capítulo 1, que ele vai trabalhar a ambição concebida. Capítulo 2, ambição corrompida. Capítulo 3, ambição convertida. Capítulo 4, agenda da ambição. Capítulo 5, confiança da ambição. E capítulo 6, o caminho da ambição. O capítulo de número 7 é contentamento da ambição. O capítulo de número 8 é fracasso ambicioso. O capítulo de número 9 é ambição pela igreja. O capítulo de número 10 diz risco ambicioso. O capítulo de número 11 fala ambição paga adiantadamente, melhor dizendo. E um pós-escrito, que é o que nós vamos ler, é Por que escrevi este livro? Tá bom, meus queridos? Eu creio que nós já temos algumas informações interessantes sobre o livro. E agora nós vamos para a parte do livro que nós vamos... Por que escrevi este livro? Página 261. Muito bem. Pronto, achamos. Vejam só. Aí. O que diz o livro? Ou essa parte, esse pós-escrito. Diz assim: por falar em ambição, minha ambição de escrever este livro se formou em 2 décadas de ministério, enquanto eu observava uma estranha inabilidade entre cristãos quando chegavam a este assunto. Havia os tipos de mexer e sacudir, que pareciam impelidos pela ambição, perpetuamente satisfeitos, sempre esperando que o próximo ministério, emprego ou símbolo de status, trouxesse realização, mas não os chame de ambiciosos. Essa palavra lhes provoca brigas. Do outro lado estavam os tipos relaxados, pessoas cujo impacto nunca parecia combinar com seus talentos e dons. Sabiam que tinham potencial, mas simplesmente jamais conseguiam saber o que fazer com ele. Todo mundo parecia confuso. Suponho que eu era um deles. Pessoas como eu querem fazer grandes coisas, mas não confiam em seus motivos e assim são paralisados por não querer fazer as coisas pela razão errada. Vivem numa espécie de frustração culposa, sabendo que as oportunidades são abundantes, mas o tempo está acabando. Então, querido, nós já temos uma ideia do que de fato e de verdade este livro vai tratar conosco. Ambiciosos, ou sendo ambicioso para a glória de Deus, conquistando para a glória do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações, de fazer um comentário, de compartilhar com os nossos irmãos e amigos, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.